dia ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo, dependendo do horário, ok? Bom, fiz esse vídeo aí para os alunos que vão fazer prova da Prefeitura agora, dia 20, tá? Prefeitura de Taubaté. Peguei algumas questões para a gente poder trabalhar e espero poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Espero que esses conselhos que a gente vai passando aqui possa reforçar para vocês aí aquilo que a gente discutiu em sala, ok? Vamos lá então, vamos aproveitar esse momento e estudar sempre, ok? Vamos lá então, encerra comigo aí nessa jornada. Ok, moçada, estamos aqui então com a nossa provinha, ok? A provinha aí da Prefeitura de Taubaté para seleção de estagiário. Então a gente vai pegar algumas questões de provas diferenciadas, mas que são ou da Prefeitura mesmo, pelo menos que seja aí da mesma banca, ok? Vamos lá então. A primeira questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta a frase em que a preposição estabelece uma relação de posse. Opa, relação de posse. Isso é interessante. Vamos dar uma discutida aqui rapidinho com relação à ideia da preposição. Moçada, só para a gente relembrar. Preposição. Ok? O que é uma preposição? Preposição é conectivo de palavras, ou conectivo de palavra. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem um conectivo de oração, que é a conjunção, por exemplo, ok? Só que veja, sempre que uma preposição ela ligar uma palavra a outra, ela vai estabelecer entre essas palavras uma relação. Relação seja essa de posse, de causa, de instrumento, de companhia, ok? De tempo, de oposição, de negação, tá? Bom, ela sempre vai fazer aí um relacionamento entre as palavras. Isso é importante. Você vai falar, pô, professor, mas esse negócio de instrumento, companhia, isso aí está com cara de advérbio. Sim, isso acontece porque você trabalha com uma locução adverbial. E como é formada uma locução adverbial? É formada de preposição mais substantivo com valor de advérbio. Então, quando você fala assim, ó, cortou-se com a faca, esse com a faca é sua locução adverbial de instrumento. Então, entre cortar e faca, que são duas palavras, uma é verbo, mas outra é nome, mas são duas palavras, ok? Você tem aí a preposição com. E o que esta preposição está fazendo com essas duas palavras? Relacionando-as. De que maneira? Instrumento. Então, é isso que uma preposição faz, esse relacionamento entre as palavras. E o que eu quero buscar aqui é posse. Olha só, moçada, a primeira questão aqui, ó, a primeira alternativa já aparece para a gente aqui, né? Já aparecem para a gente aqui duas palavras. Então, tem aqui, ó, livro e professor. Sabe? E já está na cara que esse livro pertence ao professor. Então, a preposição aqui, ela só vem para ratificar isso aí. Ela só vem para confirmar para você que você tem ali uma relação de posse. Tá? Nada mais além disso. Então, eu já vou aqui e marco a minha letra A. Ok? Minha letra A é a correta, é a verdadeira. Aqui existe uma relação de posse, porque o livro pertence ao professor. Então, aqui é posse. Beleza. Agora, olha só. O rapaz feriu-se com a faca. Novamente, ó, aqui eu tenho uma ação, aqui eu tenho o objeto. E aqui está a preposição fazendo em relação à faca e em relação ao verbo ferir-se uma relação de instrumento. Comprou uma cadeira de praia. Opa, então eu tenho aqui relacionamento entre cadeira e praia. E aqui então eu vejo para finalidade. Né? E o cachorro morreu de uma doença. Opa, aqui eu tenho a preposição de, aqui eu tenho a ação, e aqui eu tenho a causa, morte. Então a relação que se estabelece entre a palavra, o verbo morrer e doença, através da preposição de, é uma relação de causa. Ok? Tudo bem? Então, como ele queria a relação de posse, essa relação de posse ela só foi observada na letra A. Beleza? Vamos para a segunda questão. Aí a segunda questão diz assim: assinale a alternativa em que o provérbio apresenta a mesma interpretação da frase abaixo. Ok, então vamos trabalhar aí um pouquinho com interpretação. Tranquilo, vamos lá.
Na burrice desesperada da fome, morro sempre abocanhando os mesmos anzóis. Então veja, primeiramente eu tenho uma ideia de desespero e a causa desse desespero. E o resultado, abocanhar os mesmos anzóis. Então veja, qual é a ideia que se passa em relação a esse fragmento? Que a minha causa do desespero é a fome. E quando eu estou com fome, ou quando uma pessoa está aí com a fome exacerbada, ela não fica muito criteriosa em relação ao que ela vai comer. Ela quer saciar a fome, ela quer matar a fome. É o desespero, tá? Então, por isso, como ela fica sem critério, ela não para pensar e sai agindo por impulso. Vou comer qualquer coisa que aparecer na minha frente. Então, a ideia que isso aqui quer passar é desse desespero, dessa pressa, dessa falta de raciocínio, de você simplesmente agir por impulso, sem pensar, ok? E aí, moçada, olha só, o afobado come cru. Pô, tá perfeito isso aqui, não tá não? O afobado come cru, por quê? Veja, a pessoa que é afobada, ela não para pensar, ela não para raciocinar, ela simplesmente vai lá e faz, e depois arca com as consequências, que é o que está acontecendo ali. Ele não parou para pensar que aquele anzol ele já foi nele, que ali aquele alimento está armadilhado, ele simplesmente vai lá e pega. Então, aqui é a melhor opção para a gente, o afobado come cru. Então já é para nós aqui uma possível resposta, vamos dizer assim. Vamos ver outra. Cada macaco no seu galho. Não, cada macaco no seu galho não. Isso aqui quer dizer o seguinte, as competências, elas pertencem às pessoas. Se você tem a competência necessária para estar aqui comigo, você estará. Caso contrário, você estará em outra fase, em outra partição, em outra sessão, em outro departamento, em outro nível. Então aqui, para que nós possamos conversar, temos que ser do mesmo nível. Você não é do mesmo nível, então você fica no seu nível. Então cada macaco no seu galho. Casa de ferreiro, espeto de pau. Também não serve, porque esse provérbio aqui ele é clássico. Ele diz o seguinte, se a casa de ferreiro, o espeto tinha que ser de ferro. Mas nem sempre aquele que domina aquela tecnologia, ele emprega ela corretamente em casa. Ele pode fazer para os outros, mas para ele mesmo não importa. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, também não serve. Aqui fala sobre persistência, né? Pedra é dura, água é mole, mas ela fica ali persistindo até que fura e vaza. É a ideia, né? A gente está aqui sempre estudando e tentando passar no concurso. O concurso é essa pedra, nós somos essa água, mas uma hora a gente vai furar. Tá ok? Beleza? Então, letra A aí é a nossa resposta. Depois vamos para a próxima. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, em relação à ocorrência ou não de crase, assinar a alternativa correta. Opa, agora aqui eu vou pedir para você vir comigo aqui para a gente dar uma discutida sobre crase e aí a gente tentar analisar a questão. Ok? Vamos lá rapidinho. Ok, moçada, beleza? Tamo junto aí, hein? Segura a onda aí. Moçada, vamos falar agora de crase, ok? Crase é um negócio simples de analisar, mas tem muita pegadinha, né? Bom, crase. Você tem a seguinte relação. O seu regente, que pode ser um verbo ou um nome, e o seu regido, um nome normalmente. Entre esse regente e esse regido, você tem que ter a preposição a, exigida pelo regente, e o artigo a aceita, né? Ou que o seu regido aceite a presença do artigo a. Então a crase é essa fusão entre o a preposição e o a artigo. Beleza? Legal, bacana. E aí você vai falar, pô, legal, professor, por isso que diante de infinitivo não vai crase, porque infinitivo é verbo, verbo é como se fosse um nome masculino e não tem a presença do artigo a e sim do artigo o. Perfeito. Diante do próprio masculino também não crase. Beleza, perfeito também. Mas eu tenho as particularidades, e é isso que a gente tem que analisar. Então, existem nomes que não aceitam o artigo a diante deles. Então, você tem pronomes, a maioria dos pronomes não aceitam, né? Principalmente pronomes de tratamento, só temos que lembrar de senhora, senhorita, dona e madame, que são os pronomes de tratamento que aceitam a presença do artigo a e, por isso, aceitam crase diante dele. Temos que lembrar que temos as locuções adverbiais femininas, as locuções prepositivas e conjuntivas femininas, sempre craseadas essas criaturas. Mas acontece, por exemplo, a situação que eu já vi numa questão, onde tem lá a preposição de, mas o pronome ele, dando aquela ideia de posse dele. E aí você fala, pô, de mais ele, da dele, é masculino, não vai crase. Calma. Tem uma regrinha aí que ajuda a gente bastante, que diz assim, pega um nome masculino, pega um nome feminino, né? Que está fazendo a regência e troque por um nome masculino.
ok? Beleza. Se a virar ao, então você vai colocar crase. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar. Mas a gente tem outras situações, por exemplo, o seu pronome possessivo feminino no singular, crase optativa, diante da preposição até a crase optativa. Eu tenho toda essa conjugação de ideias aí, né, parceiro? E aí a gente não pode perder tempo, ok? Vamos voltar lá para a questão, vamos analisar se não é sopinha no mel, ok? Mais mole que isso, só sopa de minhocas. Serra comigo aí, vamos lá. Beleza, então, vamos lá. Passaginha, olha só. Aqui eu tenho assim, ó, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e em relação à ocorrência ou não de crase, assinando a alternativa correta. A primeira questão diz assim, ó, a minha prima foi à Itália. Então aqui está o elemento que a gente quer classificar, se vai crase ou se não vai crase. Veja que aqui eu tenho a presença do verbo ir. Tá vendo? Aqui é o verbo ir. Pela regência do verbo ir, quem vai, vai a. E a gente usa aquela brincadeira. Quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Então veja, minha prima foi à Itália. Se ela foi à Itália, ela volta da Itália. Então aqui é exigida a presença da crase. Está faltando, então aqui está ruim. Ok? Saiu às pressas da casa. Veja, aqui eu tenho uma ação ocorrendo. Esse é meu verbo. Quando eu falo assim, saiu. Agora, de que maneira que ele saiu? Como que ele saiu? Às pressas. Então veja, essa expressão às pressas que está aqui, ela é para nós uma locução adverbial mas não é uma locução adverbial qualquer, ela é uma locução adverbial feminina. E aí, moçada, locução adverbial feminina tem que ser craseada, ok? Então tá faltando a crase aqui pra gente também, então aqui está ruim. E era um barco à vela. Veja, era um barco à vela. Moçada, esse barco não é um barco qualquer. Então veja, aqui eu estou, a finalidade desse barco, o modelo desse barco. Então veja que isso aqui não é um barco qualquer, é um barco à vela. A moda vela, a modelo vela. Então aqui também existe uma crase, tá ok? Então, também está ruim para a gente aqui. E à custa de muito sacrifício, conseguiu vê-lo. Então, quem é que conseguiu vê-lo? Ah, ele conseguiu, né, ver o Cristo. Então, ele conseguiu vê-lo. Mas como? À custa de muito sacrifício. Então, aqui, ó, à custa de é uma locução prepositiva feminina. Nesse caso aqui, eu tenho uma locução prepositiva feminina. E aí, moçada, a locução prepositiva feminina, assim como a locução adverbial e a locução conjuntiva feminina, esses caras sempre craseados. Então nós temos aí como alternativa correta a alternativa D de dado, ok? Tranquilo? Beleza, moçada? Então matamos mais uma questãozinha aí. Eu vou dar uma paradinha aqui agora para não ficar um vídeo aí muito longo, e aí depois eu retorno com mais questões aí, ok? Espero que esteja dando uma luz aí para vocês na resolução das questões, tá? Então, forte abraço aí, e aí a gente se vê daqui a pouquinho em novas questões, ok? Obrigado, até!